Nós começamos na semana que vem refletindo um pouco sobre o primeiro aspecto ali, semana passada, o que eu disse? Semana que vem? E como é? Igual o Chaves, né? E como eu disse? Semana passada, obrigado, Jurandir. Semana passada nós começamos aí o nosso curso falando sobre o primeiro aspecto da nossa filosofia ministerial, aspecto este que eu julgo assim imprescindível se você quer compreender todo o assunto que a gente vai tratar aqui ao longo das aulas que nos restam. A nossa série de lições se chama Quem Somos e Como Devemos Viver. Entender o conteúdo ali da primeira aula é fundamental para a gente estabelecer o critério da nossa identidade. E é esse critério da nossa identidade que vai estabelecer os critérios sobre o estilo de vida que nós devemos adotar como discípulos de Jesus. É essa a conclusão que nós chegamos na nossa última aula. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. E ainda seguindo um pouco o conteúdo do que nós vimos na primeira aula, nós vamos continuar hoje a nossa segunda aula, que é uma aula que trata a respeito de da missão e da presença cristã no mundo. A gente vai refletir um pouco aí sobre dois aspectos da nossa filosofia ministerial, que vocês já sabem qual é, está sempre ali descrita no nosso boletim informativo. Nós refletimos algumas vezes, fizemos menção clara a elas algumas vezes durante aulas da Escola Bíblica Dominical, enquanto nos preparávamos para a adoção, para adotarmos esse novo modelo de planejamento e mesmo esse novo modelo de cursos. Vocês já decoraram já nossa filosofia ministerial? Já? Ainda não, né? Mas vai decorar, vocês vão terminar sabendo de cor, tá? Sabendo de cor. Vamos lá. Vamos ler juntos? Vai facilitar aí o nosso exercício para decorarmos aí ao final deste curso a nossa filosofia ministerial. Vamos lá. 1, 2, 3. A Igreja Presbiteriana Iguaçu é uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos com a missão de Deus no mundo, culturalmente engajados, segundo a tradição calvinista, que se relacionam de maneira redentiva. Então, o ponto para a nossa reflexão hoje é este ponto aí em uma cor, né, grifado em uma cor diferente, que é: nós somos uma comunidade de discípulos comprometidos com a missão de Deus no mundo e culturalmente engajados. Esta pequena frase, comprometidos com a missão de Deus no mundo, ela foi recentemente adicionada à nossa filosofia ministerial. Eu já disse aos irmãos que a nossa filosofia ministerial era, né? A Igreja Presbiteriana Iguaçu é uma comunidade de crentes culturalmente engajados, segundo a tradição calvinista, que se relacionam de maneira redentiva. Só que nós adicionamos aí, nós fizemos a troca de uma comunidade de crentes por uma comunidade de discípulos de Jesus. O que expressa justamente aquele nosso interesse de nos comprometermos com a formação de uma cultura de discipulado na nossa comunidade. Nós entendemos que toda igreja, ela é uma comunidade de discípulos de Jesus. Essa é a nossa identidade essencial como indivíduos unidos a Cristo Jesus pela fé. Nós somos seus discípulos, e ser um discípulo de Jesus significa, eu disse na semana passada, ser alguém que carrega a imagem de Jesus, né, que reflete em sua própria vida o viver de Jesus. Isso é ser um discípulo. E nós fizemos essa pequena alteração e adicionamos aí também este comprometidos com a missão de Deus no mundo. O pastor Paulo já disse isso aqui em uma outra oportunidade. Eu já devo ter feito menção a isso também. Mas essa mudança é fruto de uma reflexão que nós fizemos por causa da experiência recente aqui da nossa igreja com o trabalho, com o envolvimento com o trabalho missionário. Esses 3
aspectos, né? Engajamento cultural, a tradição calvinista, né? A teologia reformada, no caso aí, e os relacionamentos redentivos, eles são aspectos da filosofia ministerial que foram incorporados à nossa comunidade, que são fruto aí da reflexão do reverendo Paulo. Sabe? Ele desenvolveu um modelo de ministério passando aí por aquilo que ele normalmente tratava como sendo o tripé, né? A filosofia ministerial dele era esse tripé. E durante esses últimos anos, a gente conversando, ele falou assim, olha, eu cheguei à conclusão que tem mais um pé aí na filosofia ministerial. O nosso envolvimento recente aqui com missões foi impulsionando essa reflexão e por isso nós fizemos essa mudança. Porque a missão de Deus, ela não é simplesmente uma tarefa. É também uma tarefa do povo de Deus, mas ela é um componente assim, indispensável da nossa própria identidade enquanto cristãos, né? Algumas pessoas atribuem essa frase ao Charles Spurgeon, não sei se é ele mesmo que disse isso, mas há quem diga aí que todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor, né? Não há possibilidade de que um cristão não seja também alguém comprometido com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. E a gente entendeu isso. Refletindo, pensando, orando, nós entendemos isso. Olha, a missão é um componente essencial da nossa própria identidade, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja. E a gente vai gastar algum tempo refletindo sobre estes aspectos da nossa filosofia ministerial. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser participar aí ao longo da nossa reflexão, você pode ficar bastante à vontade para poder me interromper. Eu sei que eu falo muito, né, e falo às vezes rápido, não deixo tanto espaço, mas vocês podem me interromper. Ô, Lucas, para aí, bebe uma água. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto você dá uma refrescada aí. Tá bom? Fiquem bastante à vontade, caso tenha alguma dúvida ou alguma contribuição a fazer. Mas vamos passar então aos pontos da nossa reflexão hoje. E o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês aqui é o porquê deste termo descritivo para poder falar a respeito do nosso envolvimento com a tarefa missionária e da tarefa missionária como um componente da nossa identidade como uma comunidade de fé. Por que a Igreja Presbiteriana Iguaçu é descrita aqui como uma comunidade de discípulos de Jesus comprometida com a missão de Deus no mundo? Por que a gente não fala de missões, né? Mas a gente fala de missão no singular? Então, se nós queremos entender o que significa ser uma comunidade comprometida com a missão de Deus no mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir termos. É entender por que a gente escolhe as palavras que a gente escolheu para poder transmitir essa ideia. Então, o uso do termo missão no singular, ele tem um propósito definido. Nós não usamos missão no singular porque é a forma como a gente acredita que a palavra melhor é empregada dentro do texto. Há sentido, há significado para o uso desse termo descritivo. E essa é uma referência ao que Deus está fazendo em seu grande propósito de restaurar toda a criação e como ele chama o seu povo a cooperar com esse propósito. Então, Deus, em primeira instância, é um missionário por excelência. O John Piper também vai dizer que a missão existe para que todos os povos adorem ao Senhor. Então, a queda fez com que o homem deixasse de reconhecer, venerar, adorar a Deus como o único Deus verdadeiro,
para que ele pudesse então voltar-se para dentro de si mesmo, para que ele então viesse a se tornar um idólatra de si mesmo, porque a gente entende que toda idolatria, toda manifestação idólatra do pecado do coração humano é, no fundo, uma idolatria do eu, do ego. É, no fundo, uma tentativa de nós satisfazermos aos nossos próprios desejos, a nossa própria vontade. É uma maneira da gente estabelecer a vida como nós gostaríamos que ela fosse. Somos nós assumindo as rédeas da nossa existência, fazendo o papel de Deus, agindo como se nós fôssemos os soberanos sobre a nossa própria vida. E o Piper vai dizer que a missão existe para que todos os povos adorem a Deus. E esta missão, ela emana primeiramente do próprio Deus, ela deriva do próprio Deus. Ela não é tanto algo que nós fazemos, quanto é algo que Deus está fazendo. Então, por que nós falamos que nós somos uma comunidade de pessoas comprometidas com a missão de Deus no mundo? Porque a missão que nós abraçamos não é nossa. A missão que nós abraçamos e buscamos cumprir é a missão do próprio Deus. Porque Deus ele tem um propósito para toda a sua criação. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, verso 15. Nós vamos ver Deus anunciando o seu propósito de restaurar a sua criação aí, logo após a queda. Gênesis 3, 15, quem quiser pode ler para a gente. Então vejam só, o próprio Deus, após a queda de Adão e Eva no Éden, ele está aqui proferindo a sua maldição contra toda a criação, mas esta palavra de maldição do soberano sobre a criação e as suas criaturas, ela é acompanhada de uma promessa de restauração, por meio de um filho desta promessa que haveria de ser enviado. Um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente enganadora. Então Deus, o que ele está fazendo aqui, é justamente anunciar o seu propósito da restauração de toda a sua criação, logo após a queda. Então a história da missão de Deus aqui, é justamente o caminho que Deus toma para poder tornar conhecida esta boa notícia de Gênesis 3,15, que alguns estudiosos chamam de um proto-evangelho, né? É uma primeira aparição da boa notícia da restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, logo após a queda ali em Gênesis no capítulo 3. Então, como é que Deus ele trabalha para que essa boa notícia ela seja conhecida até os confins da terra? Isso é a história da missão de Deus. E o que a gente vai ver lendo toda a Escritura é que, como parte dessa missão divina, Deus ele chama à existência um povo para poder participar com ele da realização dessa missão. Então Deus estabelece alianças, pactos ao longo da história para que o seu povo viesse a se tornar participante na realização dessa missão. Ele fez isso com Israel no Antigo Testamento, ele cumpriu isso com a vinda do Messias Jesus Cristo no Novo Testamento, e ele está fazendo isso agora com a igreja. A igreja agora é participante dessa missão divina no mundo. A igreja agora é encarregada de ser uma agência proclamadora do testemunho do evangelho no mundo. Então, a missão do povo de Deus, a missão da igreja, é assumir o seu papel no drama da redenção.
a gente precisa entender corretamente o que é a missão de Deus e precisamos compreender qual é o nosso papel, o nosso lugar neste drama da redenção. Christopher Wright, em seu livro A Missão do Povo de Deus, ele diz o seguinte, ele diz que toda a nossa missão procede da prévia missão de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo basicamente que a igreja não consegue compreender qual é o seu papel, qual é a sua tarefa missionária, se ela não consegue entender o que é a missão de Deus. Este trabalho no qual o próprio Deus está engajado. Este trabalho de restauração do qual o próprio Deus é o maior interessado. Então, para nós entendermos corretamente o que significa esse aspecto da nossa filosofia ministerial, a gente precisa definir estes termos. Por que missão? Porque nós estamos encontrando o nosso lugar neste grande drama da redenção, na história da salvação do mundo, da restauração da criação. E nós entendemos que isso não é algo que nós estamos fazendo, em primeiro lugar. Isso é algo que Deus está fazendo, em primeiro lugar. Nós somos participantes disso. Nós não somos os agentes primários dessa missão. O que isso significa na prática? Como é que a gente, então, consegue entender qual é o nosso lugar neste grande drama da redenção? O nosso lugar no cumprimento da missão de Deus. Nosso segundo ponto aí é a igreja como uma comunidade enviada. Então a gente vai compreender melhor qual é o nosso papel na igreja, qual o papel da igreja no grande drama da redenção, considerando as passagens da grande comissão. Kevin DeYoung é que propõe isso no seu livro chamado Qual a Missão da Igreja? Ele entende que a gente vai compreender melhor qual o significado e o que é a tarefa missionária da igreja quando nós olhamos para os textos da grande comissão descritos nos evangelhos e também no livro de Atos. E é interessante essa abordagem porque ela linka a nossa tarefa, que basicamente o que a gente está tentando fazer aqui, de alguma maneira nessa lição, é responder aquela pergunta, como nós devemos viver, né, como uma comunidade de discípulos de Jesus. Ela linka aquela que é a nossa tarefa, a maneira como nós devemos viver, aquela que é a nossa identidade. A identidade que nós recebemos quando unidos a Cristo Jesus. A proposta é que você não consegue entender qual é a missão da igreja, qual é a tarefa da igreja, se você não consegue entender qual é a identidade do povo de Deus. Quem eles são. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos passar por este texto que nós já vimos tantas vezes. Mateus, capítulo de número 28, versos 18 a 20. Mas nós vamos ver também algumas descrições dessa comissão nos outros evangelhos. Mateus 28, 18 a 20. Quem quiser pode ler para a gente. Primeira coisa que a gente vai destacar aqui desse texto. Jesus ele introduz o seu comissionamento aos seus discípulos aqui, dizendo para eles o seguinte: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o que é que Jesus está deixando claro para a sua igreja aqui? Jesus não está designando a tarefa para a igreja de ir às nações e conquistar as nações.
Jesus ele não envia a igreja para conquistar algo. Jesus ele envia a igreja em seu nome para poder tomar posse daquilo que ele já conquistou. Para poder abraçar aquilo que ele já conquistou por meio do seu poder e da manifestação deste seu poder na sua morte e ressurreição. Então Jesus deixa muito claro aqui que o fato dele ter recebido autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra, é o que assegura o sucesso da missão do povo de Deus, da missão dos discípulos. Não é a maneira como eles iriam se organizar para poder cumprir a sua tarefa, não é como eles iam idealizar as suas estratégias. Por que é que a igreja pode partir segura em missão? Porque aquele que nos envia conquistou todas as coisas, tem autoridade sobre todas as coisas e nos envia na sua autoridade ao mundo que ele governa. Então nós vamos ao mundo. Por quê? Porque Jesus reina sobre todas as coisas. E há uma outra razão, porque o sucesso da missão do povo de Deus, como participantes dessa missão de Deus, é assegurado. Ele vai dizer no último versículo que nós lemos aí, que ele vai estar com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. O povo de Deus não parte em missão de maneira solitária. Eu digo solitária, obviamente, a gente anda em bando. A igreja é uma comunidade. Mas eu aposto com qualquer um de vocês que por mais que a minha companhia possa ser muitíssimo agradável, você não ficaria nem um pouco confortável e feliz de partir em missão no mundo comigo. Isso não ia passar segurança nenhuma para você. Mas qual é a segurança do povo de Deus ao abraçar a missão de Deus no mundo? Saber que eles estão sendo acompanhados pelo próprio Cristo na presença de seu Espírito. Isso assegura para o povo de Deus o seu sucesso na missão. Ele tem autoridade, é rei soberano sobre céus e terras, sobre todas as coisas, nos envia, por ter ele autoridade sobre todas as coisas, com a garantia de que a gente não vai sozinho. Ele vai com a gente. Ele continua com a gente. Mas depois que ele nos assegura o sucesso da missão, a gente vai chegar nos versos 19 e 20, que nós lemos, a citação de 4 verbos aí. Tem um verbo principal e tem 3 particípios que apoiam o verbo principal. Qual é o verbo principal do texto ali nos versos 19 e 20? Nós já refletimos sobre isso aqui. Vocês se lembram? Qual o verbo principal da grande comissão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Então, Jesus está dizendo que a nossa tarefa, enquanto seus seguidores, enquanto seus discípulos, é o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Essa é a tarefa de todo o povo de Deus. Todos os seus discípulos estão encarregados da missão de fazer discípulos de todas as nações. E aí a gente tem os particípios restantes, né, que tem uma força aí de imperativo também. E eles vão destacar qual que é o processo envolvido aí na tarefa do discipulado. Então, nós vamos ver que nós devemos ir, nós devemos batizar e nós devemos ensinar. Então, ir sugere o quê? Sugere o ser enviado. Você vai porque você foi enviado. Porque você recebeu uma ordem de envio. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 15, texto muito conhecido de nós. Romanos 10, 15. Veja a pergunta do apóstolo Paulo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Se a nossa tarefa é anunciar a boa nova do Evangelho a todos os povos, a todas as nações, como nós poderemos cumprir a nossa tarefa de proclamar essa boa notícia sem que primeiro nós tenhamos sido enviados?
Depois, o segundo particípio é batizar, que implica o quê? Implica arrependimento, implica o perdão dos pecados pela graça de Jesus Cristo e implica também a inclusão daquele que abraça a fé na família de Deus. O batismo é este rito de iniciação, não é? Para aqueles que estão sendo ali unidos à família da fé. Veja o capítulo de número 2 de Atos, verso 38 e o verso 41. Atos 2, 38 e 41. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, batizar implica arrependimento e perdão. Agora o verso 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, o batizar também implica a inclusão daqueles que abraçam a fé na família de Deus. E o terceiro particípio, aí nos versos 19 e 20, é ensinar. O que deixa claro para a gente aqui, irmãos, que a tarefa do discipulado, ela diz respeito a mais do que simplesmente a tarefa da evangelização. Aquela tarefa inicial da evangelização. Nós pregamos o evangelho a uma pessoa, explicamos o evangelho, o plano da salvação àquela pessoa. Se aquela pessoa, então, tem seus olhos espirituais abertos, o seu coração aberto pelo poder do Espírito, se ela vem à fé, então, aí a nossa tarefa é interrompida. Não. Ensinar implica mais do que essa tarefa da evangelização, que é importante. Mas o ensino é o meio através do qual o povo... Vou ouvi-lo agora, Jurandir. O ensino é o meio através do qual, o ensino da palavra de Deus, é o meio através do qual o povo de Deus, que uma vez tendo abraçado a fé e tendo sido incluído na família da fé, ele vai se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Por isso que a gente enfatiza naquele nosso modelo a divisão ministerial, naquele símbolo que nós explicamos aqui, o ministério da palavra. E nós aprendemos isso também na semana passada, que é a palavra de Deus que é o meio através do qual Deus ele governa o seu povo. Cristo ele governa a sua igreja, ele guia a sua igreja, ele nutre o seu povo. Então a tarefa do discipulado de ensinar as nações é uma tarefa sempre constante, ininterrupta, ela não acaba nunca. É o meio através do qual nós vamos sendo santificados, aperfeiçoados, nós vamos nos tornando crentes cada vez mais maduros e parecidos com Jesus. Pode falar, Jurandir? Sim. Isso. Não está. Pode ler aí pra gente. Vamos ler, vamos ler. Exato. A ideia é essa mesmo. E você fez bem em frisar aí, porque eu não tinha colocado aqui no meu esboço, não. Embora eu tenha mencionado isso em outro momento, a ideia dos intérpretes é de que
este envio, este ir, essa ordem de Jesus aos seus discípulos para eles irem, ela é melhor interpretada quando a gente entende que a tarefa que nós estamos realizando é uma tarefa que nós cumprimos à medida que nós estamos indo, né? Caminhando. É uma tarefa constante, exatamente, é isso mesmo. Agora vamos ver ali Marcos, capítulo de número 13, verso 10. E logo depois o capítulo 14, no verso 9. Marcos, capítulo 13, verso 10 e capítulo 14, verso 9. Quem quiser pode ler para a gente. (14) agora. O que esses textos nos ensinam e nos mostram aqui? Há aqui uma predição de Jesus Cristo de que o evangelho ele será proclamado em todo o mundo. Só que esses textos, eles não são somente uma predição de que esse evangelho ele vai ser pregado em todo o mundo. Estes textos, eles são também uma convocação para que a gente se alie à tarefa, né? Para que nós sejamos aliados dessa tarefa de anunciar, de pregar o evangelho em todo o mundo. E é interessante este texto do Evangelho de Marcos, que não é tanto citado aí dentro desse escopo de textos da grande comissão, mas o que é interessante a respeito destes textos é que Jesus está falando a respeito da pregação do Evangelho em todo o mundo à medida que ele está se aproximando da cruz. Então, à medida que Jesus ele está mais próximo de oferecer a sua vida em sacrifício para a redenção do mundo, Jesus, então, ele diz que o evangelho, ele não somente será pregado em todo mundo, mas ele tem de ser pregado em todo mundo. É uma tarefa na qual nós devemos nos engajar. Então, o que Jesus está fazendo aqui é justamente lançar os alicerces, os fundamentos para a proclamação universal do evangelho. Jesus está fazendo aquilo que a gente viu tantas vezes aqui sendo enfatizado durante a série de sermões, um discurso de despedida de Jesus em João, dos capítulos de número 13 a 17. Ele está conscientizando os seus discípulos da sua tarefa, da missão que eles deveriam abraçar. Então Jesus, ele, à medida que ia se aproximando da cruz, ele lançava os fundamentos para a proclamação do evangelho em todo o mundo. Agora veja o evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versos de número 44 a 49. Lucas 24, 44 a 49. Quem quiser pode ler para a gente aí. O que é que o texto do Evangelho de Lucas diz aí no versículo 48? Vós sois testemunhas destas coisas, vós sois minhas testemunhas. Então, a tarefa que é colocada por Jesus aqui diante dos seus discípulos é justamente a tarefa de ser uma testemunha de Jesus, de todas aquelas coisas que ele fez menção aqui, de que toda a Escritura cumpriu-se na sua encarnação
e também através de sua entrega sacrificial, de sua morte, de sua ressurreição. E agora cabia aos seus discípulos testemunharem esta verdade, proclamarem as boas novas a respeito de Jesus. Mas o que o texto deixa claro também? Que eles somente iriam fazer isso quando eles fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Jesus no verso 49 é: fiquem aqui onde vocês estão, permaneçam aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, em resumo, aí, a grande comissão no Evangelho de Lucas, ela consiste em quê? Em dar testemunho de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, do quê? Dos acontecimentos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, em chamar as nações para arrependimento e para perdão dos pecados. É o ministério da reconciliação, né? Que o Jurandir fez menção aqui, nos citando para nós aqui o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta, não é, Jurandir, que você leu? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora veja Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa comissão aqui de Jesus em Atos dos Apóstolos, ela descreve o principal compromisso da igreja. O que eles deveriam fazer até que Jesus voltasse para poder buscar o seu povo. Então, a prioridade da igreja até a segunda volta de Jesus é uma missão que a comunidade da fé nunca deve perder de vista. Que é o quê? É testemunhar de Jesus até os confins da terra, até o fim do mundo. Essa é a tarefa do povo de Deus. Então, em grande parte, a igreja ela existe para poder estender este testemunho apostólico sobre Jesus em todos os lugares. E há um aspecto muito interessante na transição que é feita do Evangelho de Lucas para o livro de Atos. Os irmãos sabem que o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos foram ambos escritos pelo evangelista Lucas. Então, ele termina o seu evangelho, mas ele começa o livro de Atos com um elemento de continuidade, escrevendo a Teófilo. Olha, eu escrevi a você anteriormente aquelas coisas que Jesus começou a fazer, e aí ele anuncia agora o quê? O que ele está escrevendo para Teófilo? Aquelas coisas que Jesus continuava a fazer. O testemunho apostólico, que é o testemunho da igreja, é, em certo sentido, uma continuidade da tarefa, do trabalho do próprio Cristo. É o que Jesus ainda está fazendo por meio do seu povo, que é o seu corpo. Então, em algum sentido, a igreja ela encarna a missão de Jesus. E é assim que a gente consegue entender o que é ser uma comunidade enviada. O que é a igreja como uma comunidade enviada. Eu disse a vocês que no livro Qual a Missão da Igreja, o Kevin DeYoung propõe isso, que a gente consegue entender mais e melhor qual é o papel da igreja olhando para as passagens da Grande Comissão. E ele vai resumir qual a missão da igreja como uma comunidade enviada da seguinte maneira. Ele diz assim: a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. Então a gente precisa dizer de novo, irmãos, a missão da igreja, conforme vista aqui na Grande Comissão, conforme vista na igreja primitiva, que é mostrada em Atos, que é isso que todo o livro de Atos vai descrever ao longo do seu desenvolvimento. A missão da igreja é ganhar pessoas para Cristo e edificá-las em Cristo.
Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos, irmãos. Essa é a nossa tarefa. A missão da igreja é fazer discípulos de Jesus. Então não há como entender o que é a missão de Deus e como nós abraçamos o nosso lugar no drama da redenção se a gente não entende quem nós somos em Jesus. Se nós entendemos que nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, então agora a gente é capaz de entender que nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos com a missão de Deus no mundo. Mas o que significa ser uma comunidade de discípulos culturalmente engajados? É o que diz a nossa filosofia ministerial. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos com a missão de Deus no mundo e culturalmente engajados. O que significa isso? Ser uma comunidade de discípulos culturalmente engajados é ser uma comunidade cristã com uma presença fiel no mundo, que testemunha o reinado de Cristo sobre todas as coisas. Há muita discussão no campo da missiologia hoje, do estudo de missões, a respeito de qual a melhor definição do que é missão ou missões, né? Então, há uma distinção recente entre este uso no singular e no plural. E existem algumas definições também recentes. Essa é uma matéria de estudo assim, bastante nova ainda, que se propõe a interpretar à luz da Escritura o que significa isso. E para algumas pessoas, a tarefa missionária ela extrapola essa nossa tarefa de proclamar o Evangelho e testemunhar a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, né? Alguns vão dizer que a missão da igreja envolve a sua tarefa social. Alguns, inclusive, acreditam que não é possível que o engajamento em questões de ordem social ele seja divorciado da nossa tarefa eclesiástica. É verdade que a igreja ela tem responsabilidades e deve ter um envolvimento com questões que dizem respeito à nossa vida como um todo, à vida comum em sociedade, enquanto civilização. É verdade que a Bíblia dá muita clareza para a gente a respeito do lugar do cuidado com os vulneráveis, os pobres, aqueles que são oprimidos. A Bíblia deixa isso claro para nós, mas a gente não consegue entender de fato o que é missão e o que é missões a partir dessa perspectiva sem considerar todo o desenvolvimento do Novo Testamento do trabalho missionário, em especial no livro de Atos dos Apóstolos. O que a gente vê em Atos dos Apóstolos? Quando a gente vê essa comunidade dos discípulos agora cumprindo o seu papel como testemunhas vivas de Jesus no mundo. A gente vê justamente a expansão do reino de Deus representado pela igreja por meio da proclamação verbal do evangelho, da plantação de igrejas, da edificação, da estruturação, organização dessas igrejas. Isso é o que está acontecendo. A igreja, nós vamos ver também em Atos, ela se envolve com essas tarefas, com o cuidado dos necessitados. Mas não é isso que está em perspectiva quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos. É a nossa tarefa enquanto testemunhas de Jesus. Então, há um sentido em que essa visão mais abrangente do que seriam missões, ela pode afastar a gente, de fato, do nosso compromisso com aquilo que é a missão de Deus. E aí a gente precisa fazer bem estas distinções. Um autor tratando sobre isso, ele vai propor o seguinte, ele vai dizer, olha, se tudo é missões, no final das contas, nada é missão. Porque a proposta é meio que essa, sabe? A tarefa missionária envolve mais do que pregar e ser uma testemunha de Jesus. Envolve ser um agente social, envolve cuidado com os pobres, envolve todas essas coisas. Isso é claro que é
parte, é resultado de uma vida interessada naquelas coisas que Deus está interessado. Mas isso não pode, eu acredito que isso não possa ser confundido com aquela que é a nossa missão. E aí, na esteira dessa visão de algumas pessoas, eles acreditam que quando nós entendemos missão de uma maneira mais abrangente, a gente funciona, então, como uma espécie de agente redentivo das esferas da cultura, né? Por exemplo. Então, no meu envolvimento com arte, eu posso ser um agente da redenção dessa esfera. E aí eu acredito que a gente tem um outro problema. Eu acredito que há um outro problema aqui, embora nós devamos nos engajar culturalmente. Eu vou abordar isso aqui muito rapidamente. Mas qual é o problema, irmãos? É porque, de alguma maneira, nós acabamos atribuindo aos parceiros da missão de Deus uma tarefa que compete somente a Deus. Deus está restaurando toda a sua criação. O que ele está reservando para nós é um novo céu e uma nova terra. Uma nova realidade criada. Mas nós não somos agentes dessa redenção. Nós somos participantes. Mas o nosso testemunho não tem o poder de redimir nenhuma esfera. Deus tem. Deus tem. Mas nós não podemos fazer isso. Então, na mente de alguns desses estudiosos, muito bem intencionados, e com um trabalho muito sério de interpretação da Escritura, mas na mente desses estudiosos, a ideia é que quando cristãos se engajam com esferas da vida comum, da cultura, eles então têm o poder de influenciar na redenção dessas esferas. Quando Daniel testemunhou acerca do único Deus verdadeiro a Nabucodonosor, a cultura da Babilônia não foi transformada, nem redimida naquele contexto. Mas um homem reconheceu a Deus como o único Deus verdadeiro, Nabucodonosor. Obviamente isso teve implicações para aquela sociedade e viria a ter implicações sobre aquela sociedade, transformaria alguns aspectos daquela sociedade naquele contexto. Porque o grande representante daquele império havia reconhecido a soberania do único Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. Quando a gente vê aquela jovem escrava que foi servir a Naamã e testemunhou do poder de Deus por meio da vida do profeta Eliseu, não houve nenhuma transformação naquela sociedade da qual Naamã fazia parte, mas um homem foi alcançado pelo testemunho da boa notícia do poder de Deus se espalhando e transformando todas as coisas. Isso pode, claro, ter implicações na cultura e na vida em sociedade, mas a nossa tarefa enquanto testemunhas do Evangelho e testemunhas de Jesus, ela tem este poder, né, que é um poder que deriva do próprio Cristo, que é o poder de chamar a reconciliação àqueles que ainda estavam e que viviam as suas vidas como inimigos de Deus. Uhum. Nós entendemos as nossas responsabilidades, devemos até ser honestos para reconhecer que nós falhamos muito no cumprimento dessas responsabilidades,
Mas é o que você disse, é preciso muito cuidado para não confundir isso com a tarefa da missão de Deus. Porque, no final das contas, né, Jurandir, o que acontece é a gente abdica daquela que é a nossa tarefa de fazer discípulos, de sermos testemunhas de Jesus, ou seja, a tarefa imprescindível e sempre necessária da proclamação verbal do Evangelho. E a gente acredita que as estruturas sociais e culturais elas vão sendo transformadas por meio da nossa ação enquanto agentes dentro desses espaços, né, da vida social. Uhum. Muito, muito. Um outro exemplo ah, é o exemplo do texto de Atos 17, que nós lemos aqui. E é o texto que eu quero recordar com os irmãos, nós não vamos lê-lo antes de nós concluirmos. Eu disse que nem o testemunho de Daniel, citei como exemplo, nem o testemunho daquela jovem escrava de Naamã foram capazes de transformar a cultura em volta deles. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo, ele alcançou pessoas por meio da pregação do evangelho ali. O texto vai dizer depois que pessoas, algumas acharam uma loucura, né, o que Paulo estava falando sobre a ressurreição. Mas algumas outras queriam ouvir o que Paulo tinha mais a dizer sobre aquilo, né? Elas estavam sendo alcançadas pela mensagem do evangelho. Então, a mensagem de Paulo ali, o testemunho do evangelho ali, alcançou pessoas, mas não transformou a cultura de Atenas. A cultura de Atenas continuou a ser a mesma cultura antes de Paulo pregar ali no Areópago. Mas há um porém, irmãos. Todas as vezes que Deus ele transforma pessoas, o que vai acontecer? Vai existir testemunho na cultura, nas esferas da vida comum. Todas as vezes que um novo discípulo de Jesus surge, há uma nova testemunha do Evangelho naquela esfera da vida comum onde Deus plantou essa pessoa. Então, os nossos atos, mesmo os nossos atos que não resultam em conversões, eles também testificam de uma vida onde Cristo é o único Rei verdadeiro. Então, a igreja ela é uma agência de testemunho sobre essa atuação divina. Mesmo que isso tenha um efeito geral, que é o efeito da graça comum, como a gente organiza isso na teologia, ou mesmo que isso tenha um efeito redentivo, no caso da graça especial. Então, nós somos testemunhas do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, e cada vez que a nossa fé ela guia as nossas diversas ações culturais, há transformação. Cada vez que uma pessoa é transformada, a cultura eventualmente ela vai sendo transformada também. Paulo está ensinando para a gente aqui como a gente lida, como a gente se engaja culturalmente. Primeiro, um zelo pela glória de Deus. Paulo percebia que aquela era uma sociedade idólatra. E ele se ira contra aquilo. É um zelo pela glória de Deus. O único Deus verdadeiro. Mas este zelo pela glória de Deus não faz com que Paulo, então, oprima aquelas pessoas, mas Paulo, então, constrói pontes. E como ele constrói essas pontes? Com elementos da cultura. Paulo está ensinando para a gente que nós precisamos ser sábios no nosso relacionamento com a cultura. Nós precisamos ser bons entendedores de cultura, irmãos, se nós queremos cumprir o nosso papel como discípulos e testemunhas de Jesus. Paulo faz menção a poetas atenienses, a literatura daquele povo, para poder falar a respeito do único Deus vivo e verdadeiro. Paulo usa elementos da religião pagã para poder falar sobre o evangelho. Essa é a nossa tarefa, só que a gente não consegue fazer isso, irmãos.
Nós não conseguimos ser uma comunidade de discípulos culturalmente engajados se nós abdicamos da nossa tarefa e do nosso envolvimento com a cultura, não entendemos o reinado de Cristo como sendo um reinado soberano e absoluto sobre todas as coisas e continuamos a viver movidos por aquele dualismo, uma realidade em que Cristo ele é Senhor sobre algumas áreas da vida e o diabo está governando as outras coisas. Aí a gente senta nos bancos da nossa igreja, como juízes do tempo, da cultura e das eras, e não faz aquilo que nós deveríamos fazer como discípulos e testemunhas de Jesus. Então, admitir que a tarefa e o engajamento cultural cristão, eles não irão redimir a cultura, não significa a mesma coisa que dizer que, como cristãos, nós não devemos nos engajar culturalmente. Nós devemos, irmãos, conhecendo os limites, não fazendo isso de forma acrítica, nunca sendo aculturados. Mas isso não significa também, irmãos, que a gente possa dizer e afirmar que não existe qualquer tipo de assimilação cultural. Existe, irmãos. Existe. Mas se a gente entende o reinado de Cristo Jesus como sendo um reinado soberano e absoluto sobre todas as coisas, Jesus como sendo aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra, a gente não fica mais preocupado com questões tão triviais como aquelas que às vezes, por vezes, tanto preocupam os crentes, pensando sobre, será que isso é de Deus? Será que isso é do diabo? Será que isso é de crente? Será que isso não é? Né? Sabe? A gente sempre essa dicotomia, sempre esse dualismo. O que é que Tito, a carta de Paulo a Tito nos ensina? Tudo é puro para os puros. A renovação da nossa mente e a purificação da nossa mente, elas promovem uma relação correta com o mundo de Deus. Isso significa uma relação correta que glorifica a Deus na cultura, na expressão da vida comum das sociedades espalhadas pelo mundo e pelas eras. Ou você acha que a roupa que você está usando é uma roupa cristã? Quem te disse? Você se veste guiado por princípios e valores cristãos. Modéstia, decência, não é verdade? Um cristão pensa nessas coisas, deve considerar essas coisas. Mas a minha calça não é a calça evangélica, não, irmãos. Isso aqui não é a calça que fez pública a profissão de fé, não. Meu corte de cabelo não é um corte cristão, não. Ou você acha que o parabéns para você que você canta para o seu menino ou para a sua menina quando faz aniversário é uma música cristã? Mas, irmãos, a gente precisa ser mais maduro na nossa relação com a cultura. Ou então a gente vai continuar sendo o povo sentado nos bancos de igreja dizendo isso está errado, isso está certo, isso pode, isso não pode, não é assim. Não, irmãos. O nosso lugar é lá. O nosso campo missionário é o mundo. É na cultura. É construindo pontes, diálogo, para poder pregar o evangelho. Para poder anunciar a Cristo Jesus, sua morte e ressurreição e a sua vinda em breve. Então, irmãos, nós somos uma comunidade enviada. Isso é ser uma comunidade comprometida com a missão de Deus no mundo e uma comunidade culturalmente engajada. A missão que nós abraçamos, nós vimos aqui, ela não nasce nos nossos planos, ela nasce nesse propósito eterno de Deus de reconciliar consigo todas as coisas em Cristo Jesus. O Senhor que nos envia é aquele que já recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso que nós fazemos discípulos, nós proclamamos o evangelho e nós vivemos no mundo como testemunhas do seu reinado. Então, irmãos, em cada palavra, em cada vocação, em cada relacionamento que nós construímos, nós fazemos o quê? Nós estamos buscando tornar visível o reino em que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai.
povo de Deus, a igreja, como uma embaixada do reino de Deus, irmãos, ela vive a realidade do reino já presente e ainda por vir de Cristo Jesus. E todas as vezes que discípulos são formados, que pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho, e elas voltam para suas esferas de atuação na cultura, na vida social, na vida comum das pessoas, nós estamos carregando para esses lugares os princípios e os valores que norteiam a vida neste reino presente e ainda por vir, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós queremos ser uma igreja comprometida com a missão de Deus no mundo e culturalmente engajada, irmãos. Uma comunidade de discípulos maduros, de gente sábio, que sabe ler a cultura, bons entendedores de cultura. Gente que sabe olhar para a realidade e ler a realidade com a lente da Escritura. Gente que sabe construir pontes com o Evangelho, com a boa teologia bíblica. Mas isso demanda compromisso verdadeiro e fiel com a missão de Deus no mundo. Do contrário, irmãos, nós não conseguimos cumprir bem o nosso papel. A gente não pode cumprir bem o nosso papel. Seja no trabalho, né, na nossa área de atuação profissional, seja nas artes, seja nos esportes, seja onde quer que o Senhor tenha nos plantado, na família, em qualquer esfera da vida social como nós a conhecemos. Se nós não nos comprometemos com a missão de Deus no mundo, e se nós não estamos engajados com este processo contínuo de aperfeiçoamento, segundo a imagem de Jesus Cristo, nós não conseguiremos cumprir bem a nossa tarefa como discípulos de Jesus, vivendo para a glória de Deus no mundo. Então, isso é ser uma comunidade de discípulos comprometidos com a missão de Deus no mundo e culturalmente engajados.